Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, segunda-feira, 6 de abril de 2026. Eu começo esse vídeo dizendo: Todd City não deixa passar absolutamente nada sem um escândalo básico, não é? A sensação do momento foi o vídeo que andou circulando aí nas redes sociais sobre o Lelê Sem Coco envolvendo Todinho, né, neste domingo, 5 de abril, no estádio municipal. O que era para ser uma abertura de início do campeonato municipal e uma homenagem também ao nosso querido e estimado professor Paulo Santos, né? Virou um oba-oba, uma muvuca com vaia e discussão. Nós não vamos perder tempo aqui com a fofoca, não é? Ficar dando detalhes, quem disse, né? Quem foi para cima, quem segurou quem, né? Porque isso alimenta a baixaria e não nos leva a absolutamente nada, não é? A questão aqui é analisar o pano de fundo, não é? O que está por detrás de tudo isso. E aí não deixa de ser uma análise sobre o nosso panorama político local, já influenciado pela campanha eleitoral estadual e nacional, não é? Mas e tudo isso que aconteceu lá no estádio nos chama atenção para o seguinte: o desgaste do modelão político que gere a cidade por décadas, não é? Aqui não tem santo. E nós, o cidadão responsável, não é? Vive a loucura porque é muito triste a gente assistir à degradação da política e da política local. E aí, gente, vai algumas considerações para reflexão. A gente não pode perder o lugar da reflexão com tudo o que acontece, né? Primeiro eu queria dizer para vocês que Todinho está sendo Todinho, não é? É isso, Todinho é isso aí, que todo mundo viu, que todo mundo está vendo, não é? Além do que, é uma figura que está desgastada. E a gente também e a gente pode dizer que o fato de ontem nos leva a pensar o seguinte: ele não tem a compreensão do seu papel político, do rito daquele que é um representante, não é, do executivo, assim também como seria do judiciário, assim também como é do legislativo, né? Todinho, ele não instituiu um chiqueirinho tipo do Bolsonaro, que era um lugar para xingar, para dizer ofensas, para criticar, insultar, para divulgar fakes, né, para gritar. Não, ele não instituiu um lugar físico, o chiqueirinho, porque ele vive e age, não é, como se o poder fosse um verdadeiro chiqueiro, né? E que vale tudo e que pode tudo. Lamentavelmente, é isso que Maracás vem sendo transformada ao longo do tempo pelos políticos, né? O prefeito, na verdade, deveria ser o maior exemplo para o cidadão e a cidadã comum. Não, aqui em Todd City, né, prefeito nunca foi uma excelência nesse quesito.
os escândalos envolvendo os prefeitos com corrupção, com casamentos, amantes, aquele grupeiro que fica ali ao seu redor governando, desvios, é uma coisa que todos enfrentaram, não é? Cada um dentro do seu limite, dentro de um formato próprio, mas é isso. Nelson, ele não veio para melhorar a cidade, não é? Não vai melhorar, vai piorar. Se nós não aguentávamos mais o último ano do governo Soia, imagina a gente ter que lidar, não é, com uma gestão que ainda falta mais de 2 anos. E sobre pressão política, não é, porque a pressão é grande para qualquer gestor, sabe lá Deus o que é que pode acontecer. Eu diria de coração, viu, assim, pelo amor de Deus, quando eu olho e fico assim no meu imaginário, mas quem é que pode controlar um pouco, dar um limite a todinho? Eu só penso em Dona Leila, não é? Pelo amor de Deus, Dona Leila, assume o controle para a gente não passar mais vergonha, não é? Nem que a senhora tenha que dar sonífero para o cara não levantar de manhã. Principalmente entre sexta e segunda-feira, porque é muito vexame, não é? Bota para dormir mesmo, não é? Corta determinadas amizades. Essa gente com quem Nelson anda não presta, não é? Não quer o bem. Tem gente perigosa, assim como tem em todas as gestões, né? Em último caso, interna no spa, para refletir, para chamar para a realidade. Não é? Eu acho que é triste, eu não fico feliz com isso, não. Eu acho isso doloroso, é deprimente. Não é para rir, nem para desejar, como eu vejo aí as pessoas dizendo, bota fogo no parquinho, quero ver estourar. Não vejo isso não, porque isso vai sobrar para a gente. Não é? É a população que está envolvida, é o dinheiro público e é a gestão que está envolvida. A gente ainda precisa salvar para que a coisa não fique pior. Outra coisa, esporte, infelizmente, o futebol é um lugar de macho escroto. Prevalece o macho escroto, sem querer ser ofensivo e generalizar. Porque eu acredito no esporte, eu acredito nos esportistas e acredito em muita gente aqui em Maracás. Mas, antes de mais nada, é um lugar de macho escroto, né? E tanto quanto a educação, não é? O esporte também subiu no palanque. Se para algumas professoras, gente, a paixão eleitoral gritou mais alto do que o compromisso com os princípios da educação e da escola pública, que a maioria delas não sabe o que é isso, são escolarizadas, têm títulos, mas não são letradas, não sabem interpretar princípios nem da educação e nem da escola pública. Também sem generalizar, porque eu acredito na educação e acredito no trabalho de muitas educadoras aqui. Não é? Mas se isto aconteceu com a educação, que foi para o palanque, que dirá o esporte, não é? E, sobretudo, o futebol, porque é o que chama atenção. É o carro-chefe da nossa desgraça dentro dessa área do esporte, é o próprio futebol. Olha para vocês verem, aquilo que deveria ser algo propositivo, saudável, de unir, de articular, aqui tem uma outra conotação, não é? E também é uma crise generalizada no mundo, essa situação que a gente vive, né? Os escândalos com futebol e a cooptação que fizeram do futebol vai desde a FIFA, não é? Aos joguinhos e aos timinhos, né, tacanha de cidades como a nossa Todd City. Não é? Na semana em que Neymar diz para o mundo, né, que o árbitro Sávio Pereira Sampaio acordou de Chico, se referindo, né, à menstruação da mulher, a gente não pode esperar mais nada e a gente pode muito bem avaliar, não é, o teor preconceituoso e misógino desta fala de Neymar, não é? Porque
O mundo descobriu que o termo chico vem de chiqueiro e de sujeira. A mulher em estado fértil, no seu processo de fertilidade, é analisada como algo sujo, né? Aquilo que nos dá vida, aquilo que faz florescer, aquilo que é a terra-mãe, onde faz brotar a vida, é algo sujo. Se Neymar, que é jovem, disse isso, imagina o horror em que o próprio futebol não é envolvido, né? Então, nós não temos aqui, é um ponto 3 que eu queria trazer, políticas para o esporte. Não é? Não tem um fundo de apoio financeiro para o esporte, onde pode agregar dinheiro, doações e por aí vai. Né? Nós estamos falando... nós não estamos falando do esporte da ABB, da Largo, da Embasa, a gente está falando do município, da cidade. Por isso que eu falo que é política pública, não é? E aí o que é que nos choca, não é? Que no esporte do município, no estádio público, você tem um time que aparece com patrocínio escrito nas camisas de Eliosvaldo, Eugênio, e um time que foi patrocinado por Jonas via os deputados federais do PT. Pasmem, né? O senhor Osni e o senhor Joséildo. Então, os times representam a divisão política eleitoral e também ali está evidente o nosso dinheiro, o dinheiro público. Olha para que serve o dinheiro público e no que ele está em que ele está sendo utilizado, né? Então, Lió, Nelson e Jonas representam o que tem de pior na política, o fisiologismo e a demagogia. E para você, Lió, para Nelson e para Jonas, eu desejo mesmo Ministério Público e Polícia Federal. Não é? Se a gente for fazer uma análise de Lió quanto o segundo representante, candidato político mais votado, que seria a oposição, eu diria que Lió, a oposição que Lió representa é aquela de fins lucrativos, de ocupar o poder com a sua corja, não é? Em detrimento da falta de inteligência, de postura ética, não é? Do atual prefeito, que paga o preço de, a cada dia, ao invés de fazer a cidade sorrir, de fazer a cidade chorar. E Jonas, o nosso Dom Corleone, está solto, né? Ele quer tudo, ele vai para a briga, não é? Porque este fato que aconteceu aí não deixa de ser um pouco da representação da briga e da disputa interna de Nelson com Jonas. E lá naquele momento, Nelson queria ter a palavra, queria abafar. E queria dizer, e não conseguiu isso. E ao receber uma vaia, foi pro fronte. E os caras posando com camisa de Osni, Joséildo e de Lió. Então é caso de Polícia Federal, né, minha gente? Que esse povo aí não representa nada. Eu não fico mais triste porque eu guardo na minha memória o esporte como uma prática saudável de amor à pátria, não é? De luta como a torcida do Corinthians, que foi organizada pela classe trabalhadora brasileira, né? De fé como um Sócrates da vida e um Maradona, não é? Então, eu acho que só não ficou pior porque não teve música de André Valadão, bíblica e versículo bíblico e joelho no chão. Porque é vergonhoso, não é, o estado em que a cidade se encontra. Toda gaveta que se abre aqui é uma desgraça. E enquanto cidadão maracaense apoiar e for conivente com essa gente, nós estamos fodidos com PH de farmácia. Desculpa aí, professor Paulo Santo. Eles não entenderam nada. Fica para a próxima.